Os fenóis são compostos que apresentam um ou mais hidroxila ligado diretamente ao anel benzênico. Alguns exemplos aí, o fenol, propriamente dito, é o mais simples, o 2-metilfenol ou ortocresol, o 3-metilfenol ou metacresol e o 4-metilfenol ou paracresol. E por último aqui a gente tem a hidroquinona. Nomenclatura dos fenóis. Primeiro, eu vou numerar a cadeia carbônica a partir do carbono ligado à hidroxila. Então, eu vou identificar a hidroxila. Onde está a hidroxila? O meu carbono que está ligado à hidroxila, esse daqui vai ser o carbono 1. Em seguida, eu vou seguir o sentido em que a localização da ramificação é a menor possível. Então, eu posso ir, nesse caso, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Se eu for no sentido horário, o número 2 vai ser o carbono da ramificação. Então, é o menor possível. 3, 4, 5, 6. Para dar nome a esse composto, eu vou identificar aqui a minha ramificação no carbono 2, então é etil. Esse meu composto vai ser o 2-etilfenol. Agora vamos para o segundo exemplo. Primeiro eu vou identificar o grupo funcional, aqui. Vou começar a numeração desse carbono, carbono 1, a minha ramificação vai estar na posição 3, então eu vou no sentido anti-horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o nome do meu composto vai ser 3,4-dimetilfenol. Característica dos fenóis. Os fenóis apresentam o caráter ácido. Por quê? Porque eles são capazes de reagir com base e produzir sal e água. Se ele reage com a base e produz sal e água, é porque ele é um ácido. Ele é obtido a partir da destilação da hulha e são muito utilizados como antisséptico hospitalar, na fabricação de baquelite, de corantes, de medicamentos e entre outros. O nosso terceiro grupo funcional são os éteres. Os éteres são compostos que apresentam o átomo de oxigênio entre átomos de carbono, ou seja, quando eu tiver um heteroátomo de oxigênio na cadeia carbônica, eu tenho um éter. A representação genérica é essa aqui, o oxigênio dentro da cadeia carbônica. Como exemplos, a gente tem aqui o oxigênio entre dois carbonos, a gente tem um éter, metóximetano ou éter dimetílico. No segundo exemplo, a gente tem o oxigênio entre dois carbonos também. A gente tem o etoxetano ou éter dimetílico. A gente também tem o éter entre dois carbonos. A gente tem o metoxetano ou éter etílico e metílico. E por último, a gente tem o éter difenílico. A nomenclatura dos éteres se dá de duas formas. Na primeira forma, eu vou usar o menor grupo substituinte, que tem menor quantidade de carbonos. Tiro o íon e adiciono o óxido. Em seguida, eu vou utilizar o hidrocarboneto do maior grupo substituinte. Por exemplo, quem é o menor dos grupos substituintes aqui? É o primeiro ou o segundo? É o primeiro. O primeiro é o menor, que é chamado de metóxi. Tiro o íon, aqui seria o metil, passa a ser metoxi. E em seguida eu coloco o maior. Aqui não são dois, é o etil. Transformo ele em etano. Metoxietano. No segundo exemplo, os substituintes têm a mesma quantidade de carbonos. Aqui eu tenho 2 carbonos e aqui eu também tenho 2 carbonos. Então ficaria etoxietano. E no terceiro exemplo, eu tenho o menor aqui com o carbono, seria o metóxi, e o maior com 6 carbonos, o benzeno no caso, metoxibenzeno. A segunda é a nomenclatura de classe funcional, a mais utilizada no dia a dia. Eu vou colocar o termo éter e o grupo de substituintes menos o íon e a terminação ílico. Observe, se os grupos substituintes forem iguais, eu posso usar o prefixo de. Se os grupos substituintes forem diferentes, eu uso a ordem alfabética. Eu ponho eles em ordem alfabética. No nosso primeiro exemplo aí, eu tenho 2 grupos substituintes. O primeiro, que é o propil, e o segundo, que também é o propil. Então, o nome dele vai ser o seguinte, éter
porque são dois propis, propílico. No segundo, eu tenho um etil e um propil. Então, vou colocar em ordem alfabética: éter, etílico e propílico. Agora, nós vamos estudar os aldeídos e cetonas, que apresentam em comum o grupo funcional carbonila, que é o C-O. Alguns exemplos são o metanal, que é um aldeído, a propanona, que é uma cetona, e o propanal, que também é um aldeído. Se vocês prestarem atenção, vão observar que nos aldeídos a carbonila está nas extremidades, enquanto que nas cetonas a carbonila está entre carbonos. Essa é a principal diferença entre um aldeído e uma cetona. Os aldeídos apresentam a carbonila na extremidade e ligada a um átomo de hidrogênio. Está aqui, ó, a representação. A gente tem um grupo alquila ou arila ligado a uma carbonila. E essa carbonila está na extremidade ligado a um hidrogênio. Enquanto que nas cetonas a carbonila está entre átomos de carbono. Ela está no meio da cadeia, ó. A gente tem dois grupos alquila ou arila, R e R', e a carbonila está no meio do meu composto. Primeiro, a nomenclatura dos aldeídos. A nomenclatura é bem simples, é formada pelo prefixo, que indica o número de carbonos na cadeia principal, em seguida o infixo, que vai falar da saturação, e por último a terminação, o sufixo, que para todo aldeído termina em -al. Exemplo, vou mostrar aqui o grupo funcional. A gente vai começar a numerar do carbono mais próximo à carbonila. O prefixo é but. But só tem ligações simples, butanal. Em seguida, a gente tem esse outro composto, identificou a carbonila, está aqui na extremidade, ó. Começa a numerar do carbono mais próximo, primeiro carbono da carbonila. Na posição 3, eu tenho uma ramificação. Então, primeiro eu coloco o nome da ramificação, 3-metil, depois eu venho para a cadeia principal, butanal, 3-metil, butanal, aqui. Já na nomenclatura das cetonas, eu utilizo o prefixo também para representar o número de carbonos na cadeia principal, o infixo para representar a saturação e o sufixo para toda cetona é ona. No nosso primeiro exemplo aí, a gente tem a cadeia principal aqui, ó. Então a gente tem 3 carbonos, carbonila aqui. Então a gente tem a propanona. A segunda a gente tem 5 carbonos, tá aqui na nossa cadeia principal, 5 carbonos. A carbonila está no meio. Então a gente tem a penta 2-ona, pentano 2-ona. Em seguida a gente tem na posição 4 um radical e na posição 2 a carbonila. Então a gente tem lá 4-metil pentano 2-ona. Os ácidos carboxílicos são substâncias que apresentam um grupo funcional carboxila, C-OOH, na extremidade da cadeia. A sua fórmula genérica é um radical alquila, arila ou hidrogênio ligado à carboxila. A nomenclatura desses ácidos é bem simples. Primeiro eu coloco o termo ácido, em seguida o prefixo que se refere ao número de carbonos da cadeia principal, logo depois o infixo que se refere à saturação da cadeia principal e a terminação óico. Todo ácido carboxílico começa com ácido e termina com óico. É um dos grupos funcionais mais fáceis de ser identificados. Aqui o nosso primeiro exemplo só tem um carbono, então o nome será ácido metanoico. Com 2 carbonos, ácido etanóico. Com 3 carbonos, ácido propanoico. A ramificação metil está no carbono 4, então o nome fica ácido 4-metil, são 6 carbonos do grupo funcional, hexanoico, ácido 4-metil hexanoico. E por último, o ácido etanodioico. Alguns desses ácidos têm nomes usuais, como por exemplo o metanoico pode também ser chamado de ácido fórmico, o etanóico pode ser chamado de ácido acético
e o étano dioico pode ser chamado de ácido oxálico. Algumas características dos ácidos carboxílicos. Eles apresentam grande polaridade devido à carboxila, possuem altas temperaturas de fusão e ebulição se comparado aos álcools e ésteres de mesmo peso molar. Os ácidos com até 4 carbonos são líquidos e miscíveis em água. Os ácidos com 5 carbonos ou mais têm solubilidade em água reduzida com o aumento do número de carbonos. Então, quanto mais carbonos, menor a solubilidade em água, devido à predominância do caráter apolar da cadeia carbônica em relação ao grupo funcional. E ácidos com 10 carbonos ou mais são sólidos e pouco solúveis em água. Os ácidos carboxílicos, eles reagem com bases produzindo sais orgânicos, por isso que eles são chamados ácidos. Então a gente tem um ácido etanóico reagindo com hidróxido de sódio, produzindo o etanoato de sódio, que é o sal orgânico, e água. Então essa é a reação de neutralização. Os ésteres são substâncias obtidas pela reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Aí a gente tem a nossa reação, o ácido etanóico reagindo com o etanol para produzir o etanoato de etila, que é um éster, e água. Alguns exemplos: metanoato de metila. Em seguida, a gente tem o metanoato de etila. Temos o benzoato de metila. E por último, o acetato de etila. A nomenclatura são baseados no nome dos ácidos carboxílicos dos quais derivam. Nome do ácido do qual deriva menos a terminação ico mais a terminação ato. Aí nome do grupo substituinte menos o il mais a terminação ilho. Se o ácido original era o ácido etanóico e o álcool original era o metanol, a gente tira o ico do etanóico e coloca o ato. E tira o il de metil e coloca o ila. Então ficará etanoato de metila. Algumas características dos ésteres. Tem caráter polar semelhante aos aldeídos e cetonas. A temperatura de ebulição é mais baixa que a dos ácidos carboxílicos e álcools de mesma massa molar e são usados como flavorizantes. Até a nossa próxima aula.